Bom, então é o seguinte, eu vou comentar um pouco sobre a obra da Hannah Arendt, que se chama A Condição Humana, que tá prevista para cair no vestibular da UFPR, tanto que caiu em 2021, vai cair agora, capítulos 2, partes 4, 5 e 6. Mas antes eu quero só falar um pouquinho, uma visão geral sobre a própria Hannah Arendt. Ela nasceu em 1906 e viveu até 1975. Então, com isso, a gente já consegue ver que ela presenciou tanto a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, quanto o período entre guerras, né, como que a Alemanha tinha sofrido todas as consequências da Primeira Guerra e estava tentando se levantar com a ascensão de Hitler, e como que emergiu a Segunda Guerra Mundial em si, e o pior, a Hannah, ela era alemã e tinha origem judaica. Ou seja, dá para se ver que ela estava pertencendo ao grupo que foi muito perseguido durante esse tempo, tanto que teve um período em que ela fugiu para a França, ficou lá por um tempo, acabou indo parar em um campo de concentração de trabalhos forçados, até que um tempo depois ela conseguiu ir para os Estados Unidos, ficou um tempo sem cidadania, se encontrando apátrida, mas depois ela conseguiu uma cidadania estadunidense e lá exerceu o resto da sua carreira. Então, por conta de ela ter vivido todo esse período muito turbulento, ela se dedica muito em vida a estudar o totalitarismo, tanto que ela tem outras obras bem conhecidas também. Tem uma que é Eichmann em Jerusalém, enfim. Mas se tratando mais especificamente sobre a condição humana, essas partes que eu falei do capítulo 2, partes 4, 5 e 6, que são do foco da UFPR. Muito bem. Caso você tenha alguma contribuição para dar, alguma coisa que eu não tenha falado, ou mesmo algum engano que eu tenha cometido, pode deixar nos comentários. Recomendo todo mundo que via esse vídeo ir lá, escrever alguma coisinha, alguma sugestão, crítica construtiva, enfim. Então tá, vamos lá sobre o que eu entendi sobre essa obra. Primeiro, uma análise geral, a Hannah, ela entendia muito sobre os filósofos gregos, ela é especialista, se não me engano, na filosofia clássica, então ela vai citar muito no decorrer da obra dela sobre a polis, a parte da família na sociedade ateniense, vai tecer algumas críticas, às vezes não só a Aristóteles, mas também ela vai meio que fazer todo um panorama desde da Atenas antiga até a Idade Média, o Estado moderno e o período em que ela viveu. Muito bem, na obra, ela vai dizer que existem 3 atividades humanas fundamentais, que seria o labor, o operar e o agir. Que seria o seguinte, o labor, ela fala que é basicamente o trabalho. É o que garante a sobrevivência. Então, são as atividades humanas obrigatórias. É focado na sobrevivência em si. Certo. Sobrevivência, certo. Então, tipo assim, quando a gente vai estudar toda a questão da evolução das sociedades humanas, enfim, a gente percebe que na sociedade grega se fala muito do conceito do ócio, porque para que o considerado cidadão ateniense, homem, filho de pais atenienses, maior de 21 anos, enfim, para que ele pudesse se dedicar à política, se dedicar na ágora, à polis, enfim, ele precisava de algo que era fundamental, que é o ócio. Ou seja, ele precisava já ter a sua sobrevivência garantida, por isso que tinha a questão dos escravos, a mulher ficava em casa para cuidar do âmbito da esfera privada, que depois eu vou comentar um pouco mais, para que daí sim ele pudesse
pensar em coisas, digamos, maiores do que o próprio umbigo. Enfim, embora que isso seja um pouco relativo. Se diz também que, em regimes totalitários, o governo apenas permite a manutenção do labor, porque o operar e o agir vão fora da sobrevivência, vão mais em relação ao pensar, ao fazer, ao interagir. E numa ditadura, num totalitarismo, isso não é exatamente preferível. Se fala também sobre um conceito de poiesis, que faz relação com a arte. Então, tá fora do labor. O labor é realmente ciclo vital, sobrevivência. Agora, o operar, ele tem a ver com um conceito de praxis, que é a ação. Mas não ação assim, no verbo agir, como a gente bem conhece, não. É agir essa ação fora do ciclo vital, fora dessa questão de sobrevivência apenas. É uma coisa a mais disso. É como exercer a política para o bem comum. E tem o agir. O agir faz menção ao interagir, ao agir com as outras pessoas. A gente não consegue viver simplesmente sozinho, mesmo que você subitamente vendesse todas as suas posses, saísse da cidade ou do campo e, tipo, fosse morar sozinho na selva, você ainda assim não estaria vivendo completamente sozinho, com algo incrivelmente novo, com grandes novidades, porque você daria com criações humanas também. Então, esse agir faz menção ao trato direto com os outros, direto com o outro. Deixa eu posicionar aqui. Isso, ótimo. Então, é assim que nós nos fazemos humanos. Tanto que existem menções a Aristóteles que diz que Aristóteles nos definia como seres racionais. E a Hannah, nessa obra, ela faz uma crítica à tradução latina do que foi dito por Aristóteles, que esse racional ele não faria menção justamente a isso que nós pensamos, estudamos que foi dito, mas não, como se Aristóteles não estivesse buscando uma definição geral e absoluta sobre o ser humano, mas caracterizando ele como um ser que fala, ser que pensa, ser que faz as coisas. Mas enfim, ela faz críticas a essa tradução sobre o pensamento de Aristóteles porque ela tinha bala na agulha para falar sobre isso. Mas para ela, nós somos indivíduos que interagem com os outros o tempo todo. E como nós interagimos, nós inventamos a política, que é algo natural do ser humano, e também nós inventamos o conceito de verdade. Não verdade num sentido filosófico, o que é verdade, como se alcança a verdade, mas que nós criamos a verdade. E isso se torna algo público, porque o que nós criamos interage com os outros, porque nós interagimos com os outros, nós pegamos o conhecimento das outras pessoas, nós fundamos outro conhecimento baseado naquilo, e é uma constante vida em sociedade. Certo. Ela também vai falar bastante sobre a questão que eu tinha falado da esfera do privado, da esfera do público. É o seguinte, deixa eu pegar aqui uma corzinha. Aqui. O público. Como eu disse que ela fala bastante da questão grega, ela vai focar bastante na polis, tanto na polis quanto na própria família, na casa dos cidadãos. Então, assim, o público seria a polis. A polis, onde os cidadãos vão para a ágora, discutem política, discutem ideais, discutem questões, porque eles bem aproveitam do ócio. Então, é nesse
público, é nessa polis que se faz o uso da política. Mas não uma ideia de política deturpada que nós temos hoje. Não, a política é pensar no nosso meio, conversar com os outros, discutir sobre isso. Então, aqui se faz o uso da praxis, que é a ação, e do discurso, da persuasão. Porque aqui você vai depender só da sua fala, dos seus conhecimentos, e não vai usar a força. Então, a força, a coerção do outro, mandar, essa desigualdade, hierarquia, tudo isso vai fazer relação ao privado e não ao público. Então, é só no público que você teria a verdadeira liberdade, uma igualdade entre os outros indivíduos. Porque disse que quando você tem, você usa a força para mandar em uma pessoa, que você faz outra pessoa ser submissa a você, ou você mesmo, essa figura submissa, você não está livre. Porque ou você está controlando alguém e assim você não está completamente livre dessa sua pessoa, ou você é o controlado. E daí realmente não, você não tem essa liberdade. E o privado é a esfera da família. Porque é só você pensar que, como na Grécia Antiga, digamos que, primeiro que as famílias, elas se arranjavam com base nos conceitos de necessidade. Você precisava construir uma família para garantir a manutenção de espécie, você era criado por uma família, sabe? Então, aqui sempre existiria aquela figura do patriarca, do chefe da família. O mais velho era aquele que mandava nos seus filhos, na sua esposa, nos seus netos, enfim. Então, aqui sim se faz o uso da força. Opa, o uso da força. Como você usa a força, como esse chefe da família usaria força e teria toda a questão da hierarquia, aqui não tem a liberdade que tem na polis, que tem no público. Porque aqui tem o uso do labor e o conformismo. Conformismo, a submissão. Você não tá... Ninguém tá livre aqui dentro. E é só você pensar que, por exemplo, o chefe da família, digamos, imagine que você é o chefe da família e você tem 3 filhos homens e 2 netos que já são considerados cidadãos, então eles podem ir para a polis, podem ir para a ágora e discutir. Aqui dentro, no privado, na família, eles te devem respeito. Você pode mandar eles, desmandar, enfim. Aqui, você faz o que você quiser aqui, até porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma Constituição, a gente tem a ONU, a gente tem cartas de direitos universais, mas naquela época não, antigamente não. Então, o que era feito aqui, ficava aqui, e o que era feito aqui, não tinha relação a isso aqui. Então, quando você, os seus 3 filhos, seus 2 netos vinham para a Ágora, agora vocês todos estão iguais e livres. Então, se aqui você quiser falar alguma coisa, eles podem escolher entre concordar ou não. Dentro da família, eles precisam concordar com você porque você tem mais autoridade, mas aqui no público, não. Então, tinha uma grande distinção entre o público e o privado. Não eram iguais. Olha só, essas retas aqui. Entende? Agora, ela diz que com o fim do mundo grego, já essas esferas do público e do privado se misturam. Elas não são mais tão separadas assim, porque com o passar do tempo, ela vai fazer toda uma delimitação entre o mundo grego e o mundo romano, e a Idade Média, o Estado moderno, até que se chegue no conceito de Estado-nação. Esse Estado-nação
ele vai se tornar como uma grande família. Como a gente viu, ela fala que dentro da família existia a questão do conformismo, da submissão, como se a população ela se visse como menor e como se uma mão invisível, uma ficção comunística, que são conceitos que estão presentes no livro, fossem ser capazes de controlar as coisas para um bem comum. Então, tem essa questão do conformismo burocrático, que possibilita, finalmente, a ascensão dos regimes totalitários. O governo de ninguém, que é o que diz. O labor, então, aquelas atividades de sobrevivência, elas vão se tornar muito mais importantes do que a praxis, do que a ação em si. E aí, sim, a esfera privada se torna pública. Ela vai fazer todo um intermédio, uma visão geral sobre a condição humana, e todo o conhecimento que ela tinha. Ela vai citar em vários momentos Rousseau, vai citar Kant, vai citar Marx, vai citar muitos pesquisadores, muitos estudiosos, porque ela tinha um repertório muito grande. Então, claro, isso que eu falei é uma visão muito resumida do que vai estar na obra dela. Por isso que se você tiver alguma coisa para adicionar, alguma coisa extra ou algo que eu tenha de repente interpretado errado, pode deixar aí para a gente ter uma grande ágora aqui em que não existem restrições de cidadãos ou não. E eu acho que é isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima!